Hoje o Metrópolis entrevista o padre Júlio Lancelotti. Ele fala conosco sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu 120 dias para que o governo federal apresente um plano nacional voltado para a população de rua. Padre, eu inicio a nossa entrevista perguntando como o senhor avalia a decisão do ministro Alexandre de Moraes para que o governo apresente um plano nacional para a população de rua em 120 dias. E é muito bom aquilo que o ministro Alexandre de Moraes propõe, mesmo porque, a partir da representação que foi feita, ele convocou uma audiência pública. E nessa audiência pública foram ouvidas pessoas em situação de rua de todo o Brasil e também vários grupos que convivem com a população em situação de rua. E também consideramos o decreto que já existia do ex-presidente, quando Lula era presidente. Ele fez um decreto, naquela ocasião, estabelecendo uma política nacional, que muitos dos municípios aderiram e muitos outros não. Então, agora o ministro, retomando tudo isso, audiência pública, o decreto da política nacional, ele propõe que tanto o Estado quanto federal, a nível federal, estadual e municipal, apresentem um plano em 120 dias, que deverá ser articulado, porque o nível federal não tem um nível executivo, nem o estadual, e o municipal, sim, mas o municipal necessita de recursos tanto do Estado quanto da federação. Então, teria que ser um projeto integrado. É muito bom e é uma decisão histórica do ministro. Sim, padre, o senhor acredita que dentro desse prazo é possível que seja apresentado um plano que seja efetivo de fato? Porque como o senhor trabalha diretamente com essa população, o senhor sabe das necessidades dela. E o senhor acredita de fato que pode ser que dentro desse prazo o plano seja efetivado? Sim, o plano, sim. A execução é diferente, porque a execução pode ter de médio prazo, de curto prazo, de longo prazo. Mas o plano é possível estabelecer, é possível termos um plano, porque não estamos partindo do zero. Já existem muitas propostas, já existem muitas sugestões, já existe o decreto do presidente Lula, que foi feito no segundo mandato. Então, já existem muita coisa feita, não é a partir do zero, não é a partir do nada. A grande questão não é o plano, a grande questão é executar. Sim. Padre, o ministro também ele proibiu que fossem feitas as remoções forçadas, né? Tanto das pessoas quanto dos seus pertences. No último dia 27, o senhor fez uma publicação no seu Twitter falando que a Prefeitura de São Paulo continuava retirando os pertences da população em situação de rua. O senhor acredita por que ainda está acontecendo essas remoções, mesmo com o pedido, com que o ministro Alexandre de Moraes mandou? Eu acredito que o próprio prefeito falou, e nós sabemos, que ele não tinha sido notificado, o que é uma bela desculpa para continuar agindo. E não é que acontecia, continua acontecendo, a prefeitura continua agindo assim, de maneira ilegal, de maneira irresponsável, de maneira desumana, porque agora há uma decisão de que não pode, e o próprio prefeito declarou: nós vamos obedecer a decisão que ainda não foi notificado, mas se estiver obstruindo via pública, vai ser tirado. Então, ele não pode adaptar a decisão é a decisão e tem que ser obedecida. Sim, padre, além dessa questão da remoção dos moradores de rua e dos seus pertences, o que o senhor acredita que seja também mais uma solução a um curto prazo para essa população? Locação social, bolsa aluguel, maior número de leitos na rede hoteleira, retorno para a família de origem e uma locação social que as próprias pessoas possam escolher os seus lugares para morar e repúblicas autônomas. São muitas as sugestões. O poder público sabe de todas elas. Não faz porque não quer. Entendi. Segundo dados do IPEA, né, nesses últimos 10 anos, houve um aumento de 200% no número da população de rua. O senhor que trabalha diretamente com essas pessoas há tantos anos, o que leva tantas pessoas a irem para as ruas? Nós tivemos a questão da crise que passamos desde do golpe que derrubou a presidenta Dilma, tivemos um agravamento
da crise econômica, o aumento do desemprego, muitas famílias inadimplentes, muitas pessoas que não tiveram como manter a sua moradia e muitas famílias que eram numerosas e, durante a pandemia, tiveram que, de certa forma, de maneira muito cruel e desumana, selecionar os que ficavam em casa e os que deveriam buscar sustento por conta própria. Por isso, aumentou o número de mulheres e, consequentemente, o número de crianças. Sim, padre, para a gente finalizar, nós sabemos que a população de rua ela não é somente em São Paulo, onde o senhor acaba exercendo um trabalho efetivo e presencial corpo a corpo com essas pessoas, mas nós sabemos que é um problema social do país inteiro. E eu gostaria de que o senhor deixasse um recado tanto para a população quanto para as pessoas que trabalham com esse público, sobre o porquê continuar, né? Porque a gente vê tantas dificuldades, não somente nesse trabalho, mas em em todos os problemas que envolvam a sociedade. Mas que o senhor deixe um recado do porquê nós devemos continuar trabalhando e acreditando que uma solução possa vir, seja por esse plano que o STF mandou, ou seja por qualquer outra vertente. Todos nós temos que trabalhar para o bem comum, pelo bem comum, para que não falte comida, teto, trabalho, terra para ninguém, como pede o Papa Francisco. Essa é uma luta contínua, permanente e uma luta que vai se realizar na história. Essa luta pode dar sentido à nossa vida. Ninguém vai ser feliz enquanto tantos estão tendo que dormir na calçada, sem proteção, sem alimento, sem acesso à água potável. Então, para o bem comum, é o sentido da nossa vida. Continuemos lutando, trabalhando e dando sentido para a nossa vida, para que todos sejamos irmãos.